Boa noite a todos aqueles ligados no canal Fúria de Galo. Pois é, galera, primeiramente deixa o like, inscreva no canal para a gente continuar esse projeto que é muito importante para mim. A gente continuar firme e forte com o nosso glorioso Galão da Massa aí, na vitória, no empate, na derrota. Que a gente continue sempre firme e forte aí, fazer nosso Galão da Massa ter dias melhores e ser cada vez mais vencedor, né? Assim esperamos, né? Não no momento de agora, mas quem sabe futuramente, né, galera? Porque tá muito complicado, né? E também, claro, né, feliz Dia das Mães para todas as mamães ligadas no canal, a mãe de todos aqueles ligados no canal. Feliz Dia das Mães, de muita paz, muita saúde, muita felicidade para todas as mamães, viu? As mamães atleticanas e todos no modo geral, né, digamos assim, para todos de modo geral, independente do clube que torce, para todos de modo geral, um feliz Dia das Mães, galera. Enfim, galera, o Galo, de novo, não adianta a gente ter confiança nesse time, que esse time, né, voltou a cagar na cara do torcedor de novo. É o que eu costumo dizer, ó, esse Atlético, esse elenco atual do Atlético de 2026, né, já há muito tempo se arrastando desde 2024, 25 agora 26, é o elenco que mais caga na cara do torcedor que eu já vi, viu, galera? De novo, muito assim, muito parecida a circunstância com o que foi contra o Juventude do Uruguai, né, no empate, né, frustrante pela Copa Sul-Americana, e esse aí, né, Atlético empatando 1-1 com o Botafogo na Arena MRV, jogo na tarde desse domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, né, o Atlético foi, como quem diz, fez as coisas pela metade, só jogou o primeiro tempo muito bem, né, foi no primeiro tempo a gente tem que reconhecer. O time lutou, foi muito bem, foi até superior ao time do Botafogo, foi mais objetivo. Mas no segundo tempo, de novo, o time recuando, um time que se desligou no segundo tempo, permitiu o Botafogo, como diz, a partir para cima, gostar do jogo, digamos assim, e o Botafogo foi para cima. Ameaçou o goleiro Everson, até teve algumas poucas chances no segundo tempo, mas muito pouco, e acabou tomando um empate de novo no final, né? Esse que é o mais frustrante. Esse elenco do Atlético é especialista em tomar gol sempre nos minutos finais. Começa ganhando, seja de 1-0, 2-0, toma gol e toma empate, ou muitas vezes toma virada também. É complicado, sabe, galera? Muito complicado. Bom, sobre a escalação, nada a reclamar, acho que foi com o que tinha de melhor, né? O Everson, o Natanael na lateral direita. Na zaga, né, o Eduardo Domingues teve que agir rápido, né? Porque o Antri Souza teve um problema de lesão, né? Machucou ainda no aquecimento para o jogo, né? Aí teve que entrar com o Ivan Roman juntamente com o Júnior Alonso. O Júnior Alonso, sim, fez uma partida razoável no primeiro tempo, mas é muito pouco, muito pouco. Enfim, galera, né? Tivemos o Renan Lodge na esquerda, tivemos o Tomás Pérez junto com o Maicon fazendo a dupla de volantes, né? O Tomás Pérez no lugar do Alan Franco, né? Que eu até defendo o Tomás Pérez no lugar do Alan Franco. Acho que o Alan Franco também, o jogador também já está com uma validade bem, como quem diz, bem vencido nesse time do Atlético. Um jogador assim que tem seu valor, teve seu valor, teve ótimas partidas, teve ótima participação, né, como volante, mas dá muito toquinho para os lados. É um jogador que não tem muita objetividade. Eu acho que o Atlético precisa também dar uma renovada até nessa questão dos volantes também, testar novas peças para que consiga encaixar, dar uma contenção mais forte, né, o primeiro volante para dar aquela contenção do meio de campo de defesa. Enfim, Tomás Pérez com o Maicon, o Bernard, né, o Bernard sendo, né, colocado, mais ali no meio de campo, né, o Bernard. E aí o Atlético contou, né, com a velocidade, né, de dois pontas, né, o Coelho pela direita, o Alaminda pela esquerda. O Alaminda, eu vejo que foi bem mais uma vez, né, foi muito bem. E na frente o Cassierra, né, o Cassierra como centroavante, né, o centroavante, né, titular agora, né, que o Hulk, né, seguiu para o Fluminense. Agora o Cassierra, né, tá na função de ser o homem-gol do time do Galo, né, galera? Mas enfim, no primeiro tempo, o Atlético superior ao Botafogo, foi superior sim, foi objetivo, buscou vencer o jogo no primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito bom. Achei o Tomás Pérez e o Maicon muito bem no meio de campo. O Renan Lodge fez um ótimo primeiro tempo também. Aliás, fez uma boa partida o Renan Lodge, de modo geral. Achei o Renan Lodge assim, muito bem, tá mantendo uma regularidade muito boa. O Tomás Pérez, o Maicon. Bernardo no primeiro tempo bom, mas assim, nem. Enfim, foi bom, mas não passou muito disso. Coelho também, o Coelho foi muito bem na direita também, buscou o jogo. A questão do Coelho, infelizmente, é a finalização. Não é um jogador que consegue finalizar com precisão, não é um jogador que consegue assim ser aquele jogador poder fazer a diferença, finalizar.
O Alan Mina deu velocidade boa pelo lado esquerdo, o Alan Mina incomodou a zaga do Botafogo, até fez o primeiro gol logo no início do jogo, mas estava em posição de impedimento, né? Seria mais um gol marcado pelo Minda, né? Já tinha feito gol no Clássico, né? Vitória contra o Cruzeiro, o empate contra o Juventude do Uruguai, seria mais um gol, mas estava anulado, né? Assim, um impedimento assim que, bom, pelo que eu constatei, estava né, assim, poucos metros assim impedido, mas enfim, impedimento, né? Gol anulado, né? E o Cassierra, né? O Cassierra mais na frente, né? O Cassierra achei que fez uma partida muito boa também, né? A exemplo, assim, no primeiro tempo o time funcionou bem, pressionou o Botafogo não conseguia incomodar muito, não conseguia encaixar muitas chances claras de gol. O Botafogo teve algumas chances, né? Contando com boas defesas do Everson, né? Mas poucas chances no primeiro tempo. E o Galo foi superior e saiu na frente, né? A chegada em ótimo ataque do time do Atlético, né? A bola sobrou pro Cassierra, né? Que deu um corte no zagueiro do Botafogo, bateu no ângulo, sem chance alguma de defesa. 1-0 pro Galão da Massa no primeiro tempo. O time foi muito bem, até poderia ter feito até 2-0, né? Podia ter aproveitado de novo as chances claras de gol, né? O problema é que o Atlético também peca muito na finalização, erra muito o último passe. São os mesmos problemas que a gente já viu já há muito tempo, né? É um time que quando tem a chance de matar o jogo, ele peca muito, ele permite a reação do adversário e deu no que deu. No primeiro tempo, 1-0, merecido. Achei que o Atlético poderia até ter feito o segundo gol. E no segundo tempo, né, o segundo tempo, achei que aí o Atlético já foi uma postura bem mais assim, retraída, muito provavelmente para poder encaixar o contra-ataque, matar o jogo. Mas não foi o que aconteceu, não. O Atlético foi cada vez mais empurrado para a defesa, o Botafogo começou criar esperança no jogo, ir para cima, e começou a incomodar mais a defesa do Atlético, mandou a bola na trave, uma quase gol do Botafogo no início do segundo tempo, e o Atlético assim com alguma chance também, o Coelho também de cabeça perdeu o gol também, o Coelho também perdeu uma outra chance, as chegadas também, o Cassier, né, tinha feito o primeiro gol, também teve chance, a chance mais clara de gol no segundo tempo foi do Coelho de cabeça, uma grande defesa do goleiro Neto. O Atlético teve chance no segundo tempo de matar o jogo, mas foi poucas chances. Os poucos contra-ataques que teve, acabou pecando na finalização. E no segundo tempo, né, o Botafogo, como estava incomodando muito a defesa do Atlético naquele momento, estava começando a cometer aquelas falhas, de querer entregar o gol a todo momento, e acabou sendo premiado, né, logo nos acréscimos, que a gente, mais uma vez, a gente fica com aquele Deus dos acordos para o Atlético conseguir segurar um resultado que acho que é praticamente impossível, né, para esse time. Esse time faz 1-0, faz 2-0, não consegue segurar um resultado positivo. É muito complicado e muito frustrante, né? Batida em lateral, a bola passou do jeito que quis pela zaga do Atlético, nas costas do marcador, a bola sobrou para o Arthur Cabral, e aí ele finalizou para o gol, bateu no canto, empate do Botafogo, 1-1. Frustrante, mais um empate com sabor de derrota. E custou o Atlético mais três, como diz, o Atlético perdeu mais 2 pontos em casa, né? Faturando somente 1 ponto dentro de casa. Como quem diz, né? Não melhorou assim, né? Ficou mais do mesmo na tabela de classificação do Brasileirão, o time indo para 18 pontos. E o pior de tudo, né? Ficando muito próximo da zona do rebaixamento, com outros adversários atrás pontuando, o Santos ganhando, o Corinthians até então está vencendo o time do São Paulo, aproximando também, o Vasco. Mas enfim, galera, não melhorou, tá mais do mesmo, tá complicado. Sabe, é um time que fez tudo pela metade mais uma vez. Um primeiro tempo muito bom, a exemplo com o que foi diante do Juventude do Uruguai pela Sul-Americana, e no segundo tempo permitiu, ressuscitou o adversário, colocou o adversário de volta no jogo e acabou mais uma vez, né? Mais uma vez cedendo empate com sabor de derrota, né, galera? É muito complicado mesmo. O Atlético vai ter que passar por uma reformulação, não tem jeito, não tem como. Infelizmente, né, eu vejo que alguns jogadores, né, bom, creio que boa parte desses medalhões deve sair. Eu gostei, exemplo, do Gustavo Scarpa, que não completou, né, o 13º jogo. Dudu deve sair também. Igor Gomes também, esse aí com certeza está na barca para sair também. Enfim, galera, o Renier também, o Renier entrou no segundo tempo, mas é mais um jogador, assim, eu acho que penso eu que completou o 13º jogo, mas sinceramente é um jogador que, sinceramente, para contar com o Renier como peso de reposição, como jogador no banco de reservas, pelo amor de Deus, gente, é um jogador que não vai agregar absolutamente nada para esse time do Atlético.
sinceramente, no segundo tempo, o único jogador que entrou e agregou alguma coisa, que valores positivos, foi o Cissé. O Cissé entrou muito bem, mostrou qualidade, foi seguro, né, como na posição de volante, deu drible, deu ótimos passes. O Cissé foi o que destoou, né, dos jogadores que entraram no segundo tempo. Enfim, né, o Atlético precisa disso, de jogadores que tenham vontade, que tenham raça, que envergam com orgulho, com sabedoria esse manto sagrado alvinegro aí, porque, sinceramente, o que nós temos atualmente é uma barca furada de jogadores descompromissados, jogadores que, sinceramente, limitadíssimos, jogadores que já não tem mais, como quem diz, muitos rodados até demais, já conquistaram títulos, assim, seja no Atlético, contra os clubes que já tiveram ótimas passagens, mas infelizmente o tempo acaba para todo mundo, né? E infelizmente nós estamos à mercê de jogadores que já estão de barriga cheia, jogadores assim, mercenários, jogadores sem comprometimento nenhum e um elenco limitado e o resultado tá aí, galera. Um ponto do rebaixamento, correndo um sério risco de entrar na zona de rebaixamento a qualquer momento, né? A qualquer momento, porque se o time não ganha. É difícil, não consegue ganhar em casa, estava ganhando pelo menos em casa, mas agora não está conseguindo ganhar nem em casa. E fora de casa, pode esquecer, fora de casa, então não ganha de absolutamente ninguém, com exceção dos 4-0 na Chapecoense, a vitória no Clássico, né, que o mando foi do Cruzeiro, mas, né, ganhou em Belo Horizonte 3-1, né, mas difícil a gente ver uma esperança, sabe? Enquanto tiver esse elenco, esses jogadores, dificilmente vai ser o mais do mesmo. O Atlético virou um time que é mais do mesmo. É sempre os mesmos erros, as mesmas incompetências, jogadores descompromissados, limitados, que não vão agregar mais do que estão agregando agora, ou seja, muito pouco, tá? Agregando um valor assim medíocre, não é nem valor, ó, agregando mediocridade, porque é muito complicado, cara. A gente torce para o nosso galão ter dias melhores, mas está complicado, gente. E hoje, mais uma vez, viu? Às vezes bate assim a vontade assim de chegar à Copa do Mundo logo para a gente ficar, né, livre desse elenco do Atlético para ver se alguma coisa seja resolvida nesse período de paralisação da Copa do Mundo, né, porque seja feita uma limpa, né, uma geral nesse elenco aí, porque tá muito complicado e difícil de ter esperança, viu, galera? Um grande abraço a todos e aqui é Galo.